Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de ciências, tá bom? Essa semana eu tentei deixar uma matéria em cada dia, então nós fizemos todas as matérias, fechando com a de ciências. Só a de artes que a gente vai fazer na segunda-feira que vem, certo? Das páginas 44 até a 74 até a 76. Beleza? Vamos entender um pouquinho o sangue. Na página 77 tem uma experiência para vocês fazerem de um microscópio caseiro, né? Só que ele precisa de 2 lupas e eu sei que quase ninguém tem essas 2 lupas em casa. Quem tiver, ótimo, dá uma lida aqui na página 77, pode fazer esse microscópio, que é uma ideia bem legal. Só que quem não tiver, eu não vou cobrar, tá bom? Porque eu não vou fazer vocês irem comprar materiais, né? Irem no centro, irem em loja no meio dessa pandemia, certo? Então, vou começar a leitura aqui da página 74, que fala assim: o que forma o sangue? Então, a gente vai entender como que o sangue é formado, o que que tem nesse sangue, o que faz ele ser vermelho, né? Por que que ele é importante, por que que ele percorre o corpo inteiro, qual é a função dele, certo? Vamos conhecer os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos do sangue. Você sabe por que o sangue é vermelho? Eu expliquei, acho que foi quando eu estava explicando o nosso corpo por dentro, aqui no corações e pulmões. Eu dei uma explicada assim por cima. Agora aqui a gente vai entender direitinho. Para responder essa pergunta, vamos primeiro observar as imagens da esquerda. De perto, o que você vê? E de longe, é possível ver a mesma coisa? Então, a imagem aqui do menininho segurando. Ele estava longe e você estava vendo as 2 folhas dele com uma marca vermelha bem forte. Quando ele chegou mais perto, deu pra ver que uma realmente era toda vermelha e a outra eram uns pontinhos vermelhos, certo? E tinha uns espacinhos em branco. Então, é assim que o nosso sangue é. Quando a gente vê de longe, a gente vê ele um líquido vermelho totalmente. Quando se vê com o microscópio, a gente consegue ver os glóbulos brancos e os vermelhos, que fica mais ou menos assim, os pontinhos vermelhos e alguns pontinhos brancos. A maioria é glóbulo vermelho, por isso que o sangue é majoritariamente vermelho. Mas também existem os glóbulos brancos e a gente vai entender como que funciona cada um desses glóbulos. Repare que em uma das folhas seguradas pelo menino, podemos ver bem de perto que a mancha é formada, na realidade, por inúmeros pontinhos vermelhos. Podemos dizer que algo parecido ocorre quando observamos o sangue ao microscópio. Por meio da microscopia, percebemos que o sangue é formado por inúmeras e diminutas, bem pequenininhas, estruturas avermelhadas. São os glóbulos vermelhos. A olho nu, não temos somente a impressão de que o sangue é algo contínuo de cor vermelha. Essa é, portanto, uma grande revelação sobre o nosso corpo que devemos à microscopia. Microscopia é você olhar as coisas pelo microscópio, certo? É o conjunto de glóbulos vermelhos que confere ao sangue a sua cor característica. Então, a gente sabe que o sangue é vermelho graças ao microscópio, né? Graças àquele instrumento que muitos laboratórios usam para ver as coisas microscopicamente. Hoje em dia, microscópios podem ser encontrados em hospitais, laboratórios de análises e institutos de pesquisa, por exemplo. Utilizando-os, podemos observar muitas estruturas invisíveis a olho nu. No sangue, podemos ainda encontrar os glóbulos brancos. Eles existem em menor quantidade do que os glóbulos vermelhos e atuam em defesa do organismo contra agentes estranhos, como vírus e bactérias. Então, são os glóbulos vermelhos que passam o oxigênio
para todo o corpo. Os glóbulos brancos, ele tem a função de defesa no nosso corpo. Então, as bactérias, os vírus, eles entram e os nossos glóbulos brancos atacam, né, nos protegem das doenças. Óbvio que muitas vezes a gente não consegue se defender sozinho, precisa de um remédio, mas a maioria das bactérias que a gente tem no dia a dia, se a gente for olhar aqui na nossa mão exatamente agora, terão milhares, trilhares, trilhões de bactérias que a gente não consegue ver apenas com o microscópio. E os nossos glóbulos vermelhos têm essa função de defender a gente de todas as bactérias do mundo. Quando uma pessoa tem deficiência de glóbulos vermelhos, ela fica muito doente. Com qualquer coisa, ela está sempre doente. Porque nós temos contato com bactérias e vírus o tempo todo, certo? Por isso que a gente tem que estar com a imunidade alta, né? Que a gente fala. Quando a imunidade está alta, é porque os glóbulos brancos estão conseguindo defender bastante a gente. Quando a gente está com a imunidade baixa, qualquer coisinha, qualquer vírus, qualquer bactéria consegue adoecer a gente, beleza? Já os glóbulos vermelhos têm importante papel no transporte do oxigênio pelo corpo. Então, os glóbulos vermelhos, eles pegam o oxigênio que a gente respira e eles dividem para o nosso corpo todo, para o cérebro, para o coração, para os pulmões. Eles vão espalhando o oxigênio pelo nosso corpo. Agora que você já aprendeu tudo isso, reflita. Quando nos ferimos e começamos a perder sangue, estamos, na verdade, perdendo uma grande quantidade de glóbulos vermelhos e de glóbulos brancos. Em situações como essas, o que é um coágulo sanguíneo? Em situações como essas, é que um coágulo sanguíneo começa a ser formado. O coágulo é formado por uma espécie de malha de proteínas na qual os componentes do sangue ficam retidos. Então, é aquela casquinha, né, que a gente fica no machucado, ou aquele sangue mais durinho, sabe? Já viu quando falam do sangue pisado, né? Ali é um coágulo, o sangue deu uma endurecidinha para tentar te proteger. Então, os glóbulos vermelhos, quando eles entraram em contato com o ar, eles criaram uma camada para impedir que entrasse bactérias e vírus pelo seu machucado, certo? Por isso que cria sempre uma casquinha. Quando a gente tem um machucado, né? Fez um corte, por exemplo, aqui. E aí sai sangue, depois vai secando e criando a casquinha. Aí a gente tem aquela mania bendita de arrancar a casquinha. Os glóbulos brancos ficam assim, Jesus! Por quê? O trabalho, né, de regeneração do nosso corpo é o trabalho dos glóbulos brancos. Então, quando a gente tira aquela casquinha, o processo vai ter que voltar do início, vai ter que criar de novo o coágulo, vai ter que criar de novo a defesa que os glóbulos brancos já tinham feito. Então, o recomendado é não tirar as casquinhas. Por quê? Além de ter que fazer o processo todo de novo, de criar, de secar, né? Corre o risco de entrar alguma bactéria. Então, se você arranca a casquinha, vai ficar aberto de novo, como ficou quando você se machucou, e pode entrar alguma bactéria, algum vírus que faz inflamar a sua mão, o braço, e pode entrar na corrente sanguínea e você ter uma doença mais grave, certo? Página 75. Veja abaixo imagens do sangue obtidas com o auxílio de microscópios em diferentes aplicações e leia as legendas. Então, tem aqui, ó, uma gotinha de sangue no vidrinho para olhar com o microscópio. Então, ele visto a olho nu, né? Quando a gente só olhando sem nenhum aparelho, a gente vê ele assim. E aqui do lado tem aumentado ele microscopicamente. Os glóbulos brancos têm as setinhas e os glóbulos vermelhos são todo esse resto aqui. Então, a gente consegue ver a discrepância, né, a diferença que tem da quantidade de glóbulos vermelhos para a quantidade de glóbulos brancos. Ó, aqui nessa imagem, por exemplo, tem milhares de glóbulos vermelhos e só 2
glóbulos brancos, beleza? Ui. Ó, o sangue ampliado cerca de 850 vezes ao microscópio óptico. Então, ele fica desse jeito aqui. Aqui embaixo tem uma seta verde e tem mostrando de perto os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Olha como eles são. Glóbulos vermelhos e glóbulos brancos no sangue. Imagem com ampliação de cerca de 6.000 vezes ao microscópio eletrônico de varredura. Coloração artificial. Então, eles foram ampliando cada vez mais para chegar nessa imagem aqui de baixo, para a gente conseguir ver como que é exatamente o glóbulo vermelho e o glóbulo branco. Agora é a parte boa. Ó, presta atenção. Conte os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos da imagem B. Olha aqui, dessa imagem aqui. Você vai contar cada pontinho desses vermelhos para ver quantos tem. E vai contar os brancos também, que são só 2. E preencher o quadro abaixo. Depois troque ideias com os colegas. Quais são as diferenças que vocês observam entre os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos? Então, você vai olhar aqui e vai contar quantos glóbulos vermelhos tem nessa imagem e quantos brancos. E vai colocar a quantidade aqui. Virou, página 76. 2. Observe a imagem ampliada do sangue na área de um machucado no instante em que o sangramento já estava estancado. Então, quando parou de jorrar sangue, né? Quando a gente conseguiu estancar o sangue. Veja também uma imagem de um saco de batatas. Então, presta atenção aí. Glóbulos vermelhos do sangue presos em uma malha, formando um coágulo sanguíneo. A imagem corresponde a uma ampliação de 3.500 vezes ao microscópio eletrônico de varredura, coloração artificial, e um saco de batatas em uma rede. O que eles têm em comum? Quando o sangue começa a jorrar, para estancar esse sangue, é criada uma malha, que são esses fiozinhos aí, ó, que tentam prender, tentam estancar o sangue para não ficar saindo, né, pro resto da vida a gente ter uma hemorragia. Quando é em um machucadinho, tá, gente? Quando em uma fratura exposta ou em um parto, né? Não é assim que acontece, é mais em machucados mais superficiais, que cria-se essa malha aqui para formar o coágulo e estancar o sangue. Aí, ó, aqui do lado tem um saco de batatas para vocês conseguirem compreender mais ou menos como funciona, né? Vamos imaginar que as batatas são os glóbulos brancos e vermelhos. E essa rede aqui, esse saco, é a malha que protege para não sair soltando por aí, tá? Compare as duas imagens acima e troque ideia com os colegas. Depois termine de escrever o texto com alguns alunos que começaram a elaborar. Então, o pessoalzinho começou a elaborar esse texto, ficou faltando algumas partezinhas, vocês vão ter que preencher. Simples e fácil, presta atenção. Você sabe o que acontece com o sangue quando ele coagula? Uma maneira de entender isso é comparar uma imagem ampliada do quê? Né? Quando ele coagula, você vê um coágulo. Presta atenção na hora que você for escrever, tá? Tem aqui na legenda da foto, só você olhar, ó, glóbulos vermelhos, sangue preso em uma malha, formando um coágulo sanguíneo. Então, você pode colocar igualzinho tá escrito aqui, tá? Para não errar, coágulo sanguíneo. Com uma imagem de batatas contidas em um saco de rede. Veja só, de forma semelhante ao que ocorre no caso das batatas ensacadas, que ficam presas nas malhas da rede do saco, estão contidos o que são esses aqui, ó? Tá até com as setinhas, já tá falando a resposta para vocês. O que essa malha tá defendendo aqui na primeira foto? O que ela tá prendendo? Como é o nome desses negocinhos vermelhos aqui?
ficam estancados por uma malha que se forma onde há o coágulo. Mais simples que isso não tem, né, gente? A atividade de hoje nada mais é que muita explicação, né? Muita aprendizagem sobre como o sangue funciona dentro do nosso corpo. E tem duas questõezinhas mais fáceis que todas. Só vai precisar contar os glóbulos vermelhos na imagem B e os brancos. E aqui na página 76, você vai preencher com duas palavrinhas esse texto, certo? Simples. Quem tiver as lupas pode fazer esse microscópio manual, tá? Mas quem não tiver, não tem necessidade. Na próxima aula, a gente vai fazer um resumão sobre tudo que a gente já viu. Então, coração e pulmão, o sangue, o sistema digestivo, né? O esôfago, o estômago. E a gente vai fazer um resumão sobre isso e relembrar tudo que a gente já viu, certo? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, me entreguem todas as atividades, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo!